Bom dia, irmãos. Para darmos início ao culto da manhã, estaremos lendo Salmos 42, 11. Por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a minha salvação, da minha face é o meu Deus. Agora estaremos tendo uma palavra de oração com a irmã Regina. Senhor meu Deus, eu te agradeço por mais um dia em que nos concedeu e por tudo que tens feito em nossas vidas. Te peço também por todos os enfermos e por todos aqueles que estão com os corações tristes, que o Senhor possa estar dando força a cada um. Também te peço pelo trabalho e pela palavra que será pregada hoje. Guarda cada um de nós, é o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Para darmos continuidade ao culto da manhã, estaremos cantando o hino 536 e logo após o pregador estará com a palavra. Jesus amado, escuta a nossa petição e dai-nos teu auxílio nas horas da lição, nos tempos dos estudos, ensina-nos a estar com grande diligência, cada um em seu lugar. Concede-nos cuidado e dai-nos mansidão, ouvindo nosso Mestre com doce atenção. Amemos uns aos outros com verdadeiro amor e sempre obedeçamos ao grande Salvador. Bom dia, meus irmãos. Estamos juntos novamente, apesar de separados, né? Apesar de cada um na sua casa, a gente isolado, mas ainda assim permanecemos juntos como igreja, permanecemos estudando a palavra de Deus. Isso é muito importante, utilizarmos esses recursos para a proclamação do reino de Deus, para permanecermos em união, permanecermos aprendendo daquilo que o Senhor tem a nos dizer. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 5, Vencendo o Abatimento da Alma. Eu te convido a abrir sua Bíblia no Salmo de número 42, para a gente estar fazendo essa leitura que é a base da nossa lição de hoje. Salmo de número 42. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão e festa. Porque estás abatido, a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, a minha rocha: por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigaram-se meus ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo: o teu Deus onde está? Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém.
Vamos estar introduzindo a nossa lição. Irmãos, eu estou usando aqui o computador, porque para mim fica mais fácil usar o computador do que a revista. Consigo marcar melhor os textos, então eu não estou com a revista aqui na mão, mas eu estou vendo a lição aqui na tela do computador, tá certo? Estamos como brasileiros vivendo um tempo complicado frente aos desafios que a pandemia trouxe a todos nós. Quer pelo medo de ser contaminado, o desemprego e, consequentemente, a falta de renda. Viver isolado e tantos outros receios, que de certa forma são aceitáveis nesse tempo. A pergunta que fica é: como a esperança nos ajuda a vencer essa tempestade de pensamentos negativos que acabam afetando o nosso emocional? O que pode nos fortalecer em meio às enxurradas de noticiários e até conversas pelas redes sociais que só nos causam perturbações? A gente tem vivido uma situação extremamente atípica, né? Algo que a gente não esperava. Há um tempo atrás, né, logo no início do ano, a gente não imaginava que a gente estaria passando por isso hoje. Né? Ninguém esperava por isso, pegou todo mundo de surpresa. Né? Não existia um especialista que estava prevendo algo desse tipo. Então, assim, é algo muito, muito diferente para todos nós. A última pandemia que a sociedade, né, que a população mundial enfrentou foi há praticamente 100 anos atrás, né, com a gripe espanhola. Algo que, né, naquele tempo também trouxe muitos prejuízos, embora a medicina não tivesse, né, todos os recursos que tem hoje. Mas, de qualquer forma, para a gente ainda é algo muito novo. A gente não sabe muito bem como lidar com isso. Essa doença ainda é muito desconhecida, apesar de todos os estudos que já foram feitos. Né? E, infelizmente, tem trazido muita tristeza, porque pessoas perderam familiares, né? Pessoas que já tinham doenças, pessoas que não tinham doenças também. Então, assim, foi algo que nos pegou de surpresa. Muito triste. Irmãos nossos faleceram, irmãos nossos perderam familiares por conta disso. Pastores, né, também. Alguns chegaram até a ficar entubados, né, alguns casos de irmãos nossos que ficaram internados. Mas, com a graça de Deus, a gente consegue seguir, apesar de tudo. Deus tem nos sustentado em meio a tudo isso. Só que essa pandemia não é a primeira dificuldade que a gente encontra, né, na nossa vida e nem vai ser a última. Não é a primeira doença que a gente vai ter que lidar e não vai ser a última. Dentre outras coisas que já existem, tantas outras dificuldades que já são corriqueiras. Então essa é mais uma no meio de tantas. Só que tem trazido, né, ao nosso coração também um certo abatimento. Essa lição ela não é só para isso, não é só apenas para esse período de pandemia, mas para outros momentos também. É interessante que o autor aqui ele pergunta, né, onde que vai estar a nossa esperança? E a gente consegue ter a nossa esperança, e deve ser a nossa maior fonte de esperança, se não até mesmo a única fonte de esperança nossa, a palavra de Deus. Ele é o Senhor que nos traz esperança. Esse Salmo 42 aqui, é interessante nós estudarmos ele sobre esse assunto, né, sobre o abatimento da alma, porque o Salmo 42 ele é conhecido, né, como assim, a sua forma, né, foi escrito de maneira para ser um instrumento didático. Ele não foi utilizado, não era necessariamente um cântico de exaltação, de adoração, mas um cântico didático, um cântico de ensinamento. Né? Então, por isso que assim, a gente olha para ele, para esse salmo, a gente consegue ter ensinamentos a respeito de enfrentar esse tipo de situação. E baseado nisso, baseado nesse Salmo 42, nós vamos estar estudando quatro ensinamentos, né, 4 lições que são possíveis da gente retirar deste Salmo, né, dessa lição baseados nesse Salmo. A primeira lição: em dias de desesperança, busque a Deus. O salmista estava em um deserto circunstancial e também presencial. Ele trazia dentro do seu interior um aperto no coração, que é um sentimento de angústia. Daí ele pode comparar o seu momento como no deserto vendo uma corça. Ela suspira por águas em meio à sede, em meio às faltas de expectativas de saciá-la, ela busca através do faro o cheiro das águas. E quase sempre, em meio ao deserto, as águas não estão no pé da montanha, mas nos altos, onde brotam as fontes de águas correntes. O salmista registra que, assim como a corça, ele tinha sede de Deus, e ao contemplar os elementos da natureza, ele vê o seu interior. É interessante essa comparação aqui com a corça. Não tem
algumas pessoas, né, falam que a corça é um animal que consegue farejar água até mesmo subterrânea, né, até a água que está debaixo da terra. Alguns falam que se a corça passar muito tempo sem beber água, ela vai exalar um odor que atrai predadores. Bom, eu cheguei até a pesquisar sobre isso, assim, sobre fontes, né, alguma coisa mais científica a respeito disso. Não achei nada falando nesse sentido. Não sei se realmente isso acontece, se é algo que se é uma crença popular, se é algo de alguém que observou. Não achei nada muito específico a respeito disso. Mas seja lá como for, né, se o salmista escreveu isso, né, por algum motivo especial, por ver naquele animal algum motivo, algo que realmente o chamasse a atenção, provavelmente existia algo que chamava a atenção nele. Seja lá como for, eu acho muito interessante essa comparação do salmista aqui como um animal, a sede dele de Deus como a sede de um animal. Qualquer animal, num período de seca, num período de sede, o que ele quer é água. E ele vai andar aonde for preciso, vai andar de um lado para o outro, vai buscar todas as maneiras de conseguir água para saciar a sua sede. Ele não tem raciocínio, e apesar de não ter raciocínio, a única coisa que ele quer é saciar a sua sede. Então ele vai buscar de todas as formas saciar a sede dele. Da mesma maneira, deve ser a nossa sede por Deus. E era a sede que o salmista aqui ele tinha por Deus. A sede de que em todos os momentos, a única coisa que ele queria era saciar a sede dele de Deus. Buscar a Deus em todo, aonde ele pudesse ir de um lado para o outro, até que ele encontrasse Deus, até que a sua sede fosse saciada. Então essa é a comparação muito interessante. Se a corça tinha ou não algo de diferente dela, da sua maneira de buscar água, realmente eu não sei. Mas fato é que essa comparação com o animal, ela tem a ver com isso. Com o fato de buscar incessantemente, de unicamente pensar nisso, pensar em saciar a sede. No nosso caso, né, a nossa sede de Deus. Então, assim como a corça, assim como o animal busca a fonte de água, para matar a sua sede, nos momentos de desesperança, de seca, nós devemos buscar a Deus. Deus que deve ser a nossa maior sede nesses momentos. É em Deus que nós devemos buscar o nosso alívio, em meio aos problemas, em meio às dificuldades. É interessante que em dias de tranquilidade, é fácil para a gente se esquecer de Deus, esquecer daquilo que Deus é, daquilo que Deus faz. E a gente só se lembrar dele nos momentos de dificuldade. Porém, bom seria que nós nos lembrássemos de Deus, tanto nos momentos ruins, quanto nos momentos bons. E apesar de nós buscarmos a Deus, muitas das vezes, somente nos momentos ruins, ainda assim Ele não nos rejeita. Se a gente for olhar no livro de Hebreus, capítulo 4, em especial no verso 15, lá o autor de Hebreus vai dizer que o Senhor Jesus ele é o nosso sumo sacerdote. E ele se compadece das nossas necessidades, das nossas tribulações, das nossas fraquezas, porque ele mesmo já esteve aqui como homem. Então ele viveu aqui como homem, ele passou pelas aflições que nós passamos, porém ele não pecou. Deixando isso bem claro, Jesus não pecou. Mas apesar disso tudo, de não ter pecado, ele se compadece de nós. Ele entende a nossa dor. Então assim, nós precisamos buscar a Deus. A gente não precisa ficar com medo de buscar a Deus, pensando, poxa, no momento bom eu não estava nem aí para Deus, agora vai ser hipocrisia minha buscar Deus nesse momento. Não, porque assim como um animal, ele vai buscar a água quando está com sede, nós também precisamos buscar a Deus porque nós estamos sedentos de Deus. E nós precisamos entender que a sede, a nossa necessidade de água, a nossa necessidade de Deus não é só no momento ruim, é em todos os momentos. Até no momento que a gente tem fartura de água, se a gente não beber água, a gente vai ficar doente, a gente vai sentir a necessidade. Então, tanto momentos bons quanto momentos ruins, busquemos a presença de Deus. O segundo ensinamento, que nós temos aqui é, em dias de desesperança, leve o seu coração à mensagem que fortalece. O salmista fala sobre lágrimas e escreve um motivo. Onde está o teu Deus? Muitos de nós já ouvimos essa pergunta frente a um diagnóstico médico, a morte de um ente querido de forma trágica, um filho nas drogas ou prostituição, em meio ao desemprego e as portas fechadas sem oportunidades. É como se até o interior dissesse isto, como se não bastasse os questionamentos de pessoas, parece que o interior grita: cristão, se Deus chama tanto como você diz, onde Ele está? Ele se foi? Quem nunca, meus irmãos? Quem é que nunca se questionou?
ou questionam até mesmo a Deus, o porquê das coisas. Então é o que a gente não entende. Doenças vêm, dificuldades vêm na vida de todo mundo, de pessoas boas e de pessoas ruins. Mas às vezes a gente se acha diferente, por sermos cristãos a gente acha que nós não deveríamos passar por aquilo dali. Mas a gente passa. Se a gente for ler lá em Eclesiastes, o sábio Salomão ele vai dizer que tanto aquela pessoa que é boa quanto aquele que é ruim, ele passa pelos mesmos problemas. E tem vezes que a pessoa que é ruim vive até situações melhores do que a nossa. Só que isso não é algo que é porque Deus está recompensando ou está castigando. Na verdade, é porque isso é natural. Nós vivemos dessa forma. Essa pandemia tem prejudicado todo mundo, desde o mais pobre até o mais rico. Todo mundo está sendo prejudicado. Tem gente que está ficando doente e que seus recursos não estão adiantando de nada. Ou seja, está todo mundo no mesmo barco, todo mundo nessa mesma dificuldade. Né? E tantos outros problemas que são também esse tipo de categoria, que vem para abalar nossa estrutura. Né? Nós já tivemos inúmeros casos, e talvez você que está assistindo aí passe ou esteja passando, passou ou esteja passando por um momento de dificuldade. Seja lá como for, essa dificuldade, né, nós precisamos enfrentá-la com o olho em Deus. Aqui no verso 5, o salmista vai dizer, né, ele vai pregar para a própria alma dele: por que estás abatida? Né? Por que você está preocupada, alma? Lembra de Deus. Né? Você ainda vai louvar a Deus pela sua salvação. Não se esquece de Deus. Essa mensagem, né, deve vir ao nosso coração. Nós devemos trazer ao nosso coração essa mensagem que conforta, essa mensagem que é verdadeira. Deus nunca nos abandona. Independente de quem sejamos, independente do que façamos, Deus nunca há de nos abandonar. Tenha certeza de uma coisa, meu irmão. O Senhor se preocupa mais com o seu problema do que você mesmo. Ele se importa mais com a sua vida do que você. Tá certo? A terceira lição que a gente pode tirar desse ensinamento aqui, desse salmo, desse estudo. Em dias de desesperança, lembre-se de Deus. O cenário parece mudar aqui. Ele sai do deserto e vai lembrar das alturas das montanhas. Ele vai mencionar os lugares altos de onde brotam a nascente do Jordão. No versículo 7, ele usa o termo um abismo chama outro abismo, porque trata da ideia do movimentar das águas turbulentas frente à enxurrada em dias de chuva. Ele faz uma comparação de uma alma bagunçada. São interessantes as colocações do salmista, quando diz que as ondas e vagalhões e catadupas são de Deus. O salmista não vê os problemas, as lutas como algo do diabo, as consequências do seu próprio pecado, mas consegue ver tudo como oriundo da ação de Deus e fazer disto o seu cântico, sua oração dia a dia. É interessante que, se a gente for abrir a nossa Bíblia, no livro de Tiago, na carta de Tiago, no capítulo 1, a partir do verso 2, ele vai falar que a gente deve se alegrar pelas nossas tribulações. Porque a tribulação ela vai gerar em nós perseverança, ela vai fortalecer a nossa fé. Em outras palavras, a tribulação vai nos tornar crentes maduros. A gente vai conseguir passar pelas dificuldades e vai fortalecer a nossa fé. Então, tribulações, elas não são necessariamente algo ruim na vida do cristão. Lógico, ninguém gosta de passar dificuldade. Eu não estou me excluindo disso, não estou dizendo que eu fico feliz ou que tem alguém que fique feliz. Não é isso. Mas a verdade é o seguinte, meus irmãos, eu tenho certeza que a fé, você já passou por situações, eu já passei por situações que não serviram para nos derrubar, mas sim para fortalecer a nossa fé. Esse é o objetivo de Deus, da tribulação na vida do cristão. A gente vê lá o apóstolo Paulo, na segunda carta de aos Coríntios, se eu não me engano, ele vai falar sobre um espinho na carne que ele tinha. Esse espinho na carne, ele vai dizer que esse espinho era até um mensageiro de Satanás, mas sabe para que servia aquele espinho na carne? Paulo vai dizer que era para não deixar que ele se gloriasse por causa das revelações que ele tinha de Deus, por causa daquilo que Deus mostrava a ele. Em outras palavras, era para ele reconhecer o lugar dele, para que ele não se exaltasse. Era para isso que servia aquele espinho na carne. E muitas das vezes Deus usa tribulações na nossa vida para nos manter humildes, ou para simplesmente mostrar que nós dependemos da graça dele. Paulo ele vai dizer que quando ele ora a Deus pedindo para que esse espinho saísse de sua carne, ele vai dizer que a resposta que ele recebeu de Deus foi: a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo vai dizer que ele vai ficar muito mais feliz nas tribulações,
Porque então é quando ele está fraco, é que ele realmente está forte. Em outras palavras, é quando ele está amassado, que ele está castigado, que ele está sendo massacrado, é que na verdade ele está sendo usado por Deus. É porque ele está sendo instrumento de Deus verdadeiramente, e ele é única e exclusivamente dependente da graça de Deus, do favor imerecido de Deus, não é por causa da força dele. Então, as tribulações que a gente passa não necessariamente são consequências de pecado que a gente enfrenta, mas da vontade de Deus e para trazer algo bom nas nossas vidas. Se você abrir a sua Bíblia, lá em Romanos, capítulo 8, verso 28, se o pastor estiver assistindo, eu tenho certeza que ele já sabe de cor e ele já deve estar até recitando esse versículo aí. Mas eu te convido até a abrir a sua Bíblia, então leia aqui comigo, ouvir. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meu irmão, seja algo que estiver acontecendo na sua vida, tenha certeza de uma coisa, é para o seu bem. Essa pandemia, se foi trazida por Deus, ou se foi algo que Deus simplesmente, de qualquer forma, Deus permitiu que ela acontecesse. Se foi algo da vontade dele ou não, há os que acreditam que sim, os que acreditam que não. Então, assim, eu não posso dizer que sim ou que não, eu não vou me arriscar a dizer. Mas eu tenho certeza de uma coisa, na vida do cristão, ela vai ser para o bem dele. Tenha certeza disso. Tenho plena certeza disso. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sejam coisas boas ou coisas ruins. E muitas das vezes aquilo que é o nosso bem, não é aquilo que a gente gosta, mas é aquilo que a gente precisa. Então tenha certeza que Deus ele é capaz de usar essa pandemia ou qualquer outra situação nas nossas vidas para o nosso bem e não para o nosso mal. E acima de tudo, para a glória do nome dele. Amém? A quarta lição que nós tiramos aqui disso tudo. Em dias de desesperança, persevere. O salmista tem questionamentos apesar de convicções. Isto é importante porque muitos sofrem a culpa de questionar quando as pressões vêm. Encontramos aqueles que cobram atitudes de resistência e fé, como se o fato de revelar a humanidade fosse uma transgressão a Deus. O salmista revela em suas palavras que o seu interior está cheio de dúvidas e dor na alma, assim como todos os sentimentos em meio às dores e às crises. Daí, ele faz algumas perguntas. Por que se esquecestes de mim, ó Deus? Por que ainda me sinto a pressão dos meus opressores? Deus, o Senhor foi embora? Por que me perguntam onde está o meu Deus? A tristeza do salmista é real, mas não para. Ele persevera em trazer para si mesmo a esperança, as convicções do coração. Irmãos, eu gosto muito do texto de Romanos, eu até te aconselho a ler esse capítulo 8 de Romanos na sua casa. É um texto muito bonito, traz muitos ensinamentos. E eu acho interessante que o apóstolo Paulo vai dizer lá, a partir do verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gosto muito desse texto. E eu entendo essa perseverança, essa questão da perseverança. A gente tem questionamentos. A gente sofre por muitas coisas. O apóstolo Paulo fala que em certos momentos, em suas viagens, eles passaram por dificuldades tão grandes que eles chegaram a pensar até que eles morreriam. Chegaram a pensar que seria o fim deles. Mas que isso serviu para eles entenderem que a vida, o controle de tudo estava nas mãos de Deus. Toda a nossa vida está no controle das mãos de Deus. Tudo aquilo que nós temos e somos está nas mãos de Deus. Nós passaremos por dificuldades, sim. Talvez como Paulo, a gente pense até que a gente vai morrer. Assim como o salmista aqui, talvez nós chegamos a imaginar que Deus foi embora. Talvez chegamos até a questionar onde está o Senhor, o que Ele está fazendo. Mas estejamos certos de uma coisa. Tenhamos a certeza de uma coisa. O Senhor, Ele nos ama.
esse texto que a gente leu aqui de Romanos 8, a partir do verso 35, é uma demonstração clara daquilo que Paulo fala aqui. Se você ler lá no verso 31, ele vai dizer o seguinte: Deus foi capaz de entregar o seu Filho por nós. Ele foi capaz de fazer isso por cada um de nós. Isso é a maior demonstração de amor que existe. Isso é a maior prova de amor que alguém pode dar, é de entregar o seu Filho. E se o Senhor fez isso, Ele foi capaz de entregar o seu próprio Filho, não existe dificuldade, não existe doença, não existe pandemia que vá nos separar do amor dEle. Essa dificuldade que a gente enfrenta, né, toda, e as dificuldades que a gente enfrenta nesse mundo, não significa que Deus não nos ama, que Deus está nos castigando necessariamente, que Deus deixou de se importar conosco, que Deus foi embora, que Deus nos abandonou. Porque, veja bem, Ele foi capaz de entregar o seu Filho por nós. E se Ele foi capaz de fazer isso, Ele assumiu um compromisso muito grande conosco. Ele não precisava, mas Ele quis assumir esse compromisso. Ele se comprometeu conosco. É Ele quem nos ama. Então, se é Ele quem nos ama, se foi Ele quem decidiu nos amar e decidiu entregar o seu Filho, a gente achar que Deus nos abandonou por conta das dificuldades que a gente sofre aqui, a gente tem uma visão muito pequena do nosso Deus. A gente achar que o nosso Deus ele é um Deus de poucas palavras, que é um Deus que não cumpre as suas promessas. E não é assim. Esse tipo de pensamento, por mais que seja natural, é um pensamento que nós precisamos batalhar contra ele, perseverar em batalhar contra ele. Como que a gente persevera? É lembrando de quem Deus é lembrando daquilo que Deus fez, é lembrando que do Senhor vem a nossa salvação, é lembrando de tudo aquilo que Ele fez por nós, desde antes até mesmo do sacrifício de Jesus, porque todas as coisas culminaram para o sacrifício de Jesus. E no Calvário, quando Jesus foi crucificado, a nossa dívida foi paga. Então, se nós pensarmos em tudo aquilo que Deus fez e continua fazendo nas nossas vidas, nós não temos motivos para pensar que Deus nos abandona, que Deus se esquece de nós. Então persevere na ideia que o Senhor não te abandonou, que o Senhor não me abandonou, que o Senhor não abandonou a cada um de nós. Não existe nada, né, nada no mundo, nem fora do mundo, que é capaz de nos separar desse amor de Deus. Que nós podemos virar e dizer que Deus nos abandonou. A gente não existem argumentos para isso. Deus continua do nosso lado. Deus continua sendo a nossa salvação, a nossa fonte de salvação. Amém? Para pensar e agir. Nada melhor do que, em meio à desesperança, olharmos para as promessas e o cuidado de Deus. Mergulharmos no cântico de vitória de Paulo, que, em meio às crises, registra em Romanos 8, do verso 31 ao verso 39. Leia esse texto em casa, leia esse texto de Romanos. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você através desse texto. Em meio às lutas, quem será contra nós? Se Deus está conosco, se por amor a nós Deus não poupou seu próprio Filho, como não descansar nele? Como a gente pode ficar em meio a tantos problemas, a gente ficar se lamentando, a gente ficar se questionando sobre Deus? Porque o Senhor não nos abandonou. Aquele que entregou seu Filho por nós, Ele continua conosco. Ele disse que Ele derramaria o seu Espírito Santo sobre nós e estaria conosco para sempre. E Ele não mentiu quando Ele falou isso. O Espírito Santo de Deus está na sua vida, está sobre a minha vida. Creiamos nisso. Quem vai ficar nos acusando se a nossa justificação vem dele? Quem vai nos condenar por algo se o nosso perdão eterno está garantido em Cristo? Que além de nos justificar é o intercessor pleno. O que nos separa do amor de Deus? Nada. Nele somos mais do que vencedores. Meus irmãos, mesmo em meio a essa pandemia, em meio até outros problemas, talvez você não esteja sofrendo com essa pandemia necessariamente, mas você sofre com alguma outra coisa. E se você não sofre ainda, eu sinto muito dizer, porque é algo que é uma consciência que eu tenho e que todos nós devemos ter, que nós teremos sofrimentos nessa vida. Isso é algo que é certo. Mas a nossa redenção, ela está em Cristo. Nós já fomos libertos por Cristo daquilo que mais nos escravizava, que nos prendia, que era o nosso pecado, que era a nossa condenação. Nós somos libertos por Cristo. E se o Senhor nos libertou, e a nossa morada no céu está garantida, a nossa vida com Cristo está garantida, nada deve ter o poder de nos tirar a paz, de tirar o descanso, de tirar a segurança dentro da nossa alma. Nada deve ter esse poder. Nenhuma tribulação, nem pandemia, nem qualquer outro tipo de doença, desemprego, qualquer outra coisa. O Senhor, Ele cuida de nós. O Senhor, Ele está conosco todos os dias. Ele prometeu que não nos abandonaria
E Ele falou que o Senhor cuidaria de nós e que a gente não precisa ficar preocupado com nada nessa vida. A gente não precisa ficar ansioso com nenhuma situação, porque Ele está conosco. Então creia que o Senhor está com você. Amém? Isso não é teologia da prosperidade, isso é Bíblia. Isso é promessa de Cristo, isso é promessa de Deus. Tá certo? Que nós possamos lançar nossa ansiedade sobre Deus e possamos nos desprender, nos desfazer de todo abatimento dentro da nossa alma. Amém? Vamos orar. Pai amado, louvamos o Teu nome, ó Deus, pela Tua palavra, por esse estudo. Cremos que o Senhor está conosco. Cremos, ó Pai, que o Senhor há de nos resgatar de todo o mal que sofremos. Que um dia, Pai, ainda que seja na glória, estaremos com o Senhor. Que nada, Deus, pode nos tirar do Senhor, nada pode nos arrebatar de Tuas mãos. Louvamos o Teu nome, ó Pai, porque nada nos separa do Teu amor. Louvamos o Teu nome, ó Deus, porque o Senhor nos deixou a Tua paz. Que possamos, ó Deus, nos apropriar, Pai, dessa paz que o Senhor nos deixou, a paz que excede todo entendimento, a paz que o mundo não conhece. Que se há algum irmão nosso, Deus, que tem passado por momentos difíceis, que possa se refugiar em Ti, que possa, Deus, crer no Senhor, que possa ter a sua segurança firmada em Ti. Que a nossa alma, Deus, seja liberta de todo abatimento, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém, Deus. Meus irmãos, fiquem na paz. Até uma próxima oportunidade. E se Deus quiser, brevemente estaremos juntos. Amém.